organizar associações ou sindicatos de classe. Isso daqui é um direito dos notários. O descumprimento de quaisquer dos deveres, manter em ordem os livros, papéis, documentos de sua serventia, guardando os lugares seguros, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza, atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada, guardar sigilo sobre a documentação. Começa até a repetir. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício, dar recibo, observar os prazos legais, fiscalizar o regulamento dos impostos, facilitar por todos os meios o acesso à documentação às pessoas legalmente habilitadas, encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecer a sistemática processual. Então percebam que era só lá na terceira linha, que daí você já não precisava ler o resto. Novamente. Eles copiaram o artigo lá dos deveres do notário e encheram de linguiça em algum ponto. A inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais de registro, a cobrança indevida, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional, exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento da serventia, é um direito. Se a sua serventia vira duas, você tem o direito de optar por qual delas. Né? Exercer opção. De novo, estava na terceira linha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Atender as partes. Tá. Isso daí que mudava. A inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais de registro, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional, o descumprimento de quaisquer dos deveres, manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza, atender prioritariamente as requisições de papéis pelas autoridades judiciárias e administrativas, manter em arquivo as leis, regulamentos e regimentos, proceder de forma a dignificar a função exercida, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento, afixar em local visível de fácil acesso a públicas tabelas de emolumentos, dar recibo dos emolumentos percebidos, observar os prazos, fiscalizar o recolhimento dos impostos, facilitar por todos os meios o acesso à documentação e encaminhar ao juiz as dúvidas, observar as normas técnicas. Correto. Poderiam ser todas assim, né? A inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória, cobrança indevida, organizar associações ou sindicatos de classe. Novamente, isso daqui é um direito, não um dever. Então fica a C. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Em relação... Aqui, só para fins, né, didáticos, coloquem divórcio ou morte. Né? Em relação ao divórcio, é correto afirmar que, para a concessão do divórcio, é necessária a separação prévia. Acho que está todo mundo meio por dentro, que em 2010, né, a gente teve uma alteração nisso. Já tinha antes, né, mas a separação de fato. Então a gente pode ter o divórcio direto. É possível o divórcio sem a partilha dos bens. Correto. No divórcio, o cônjuge que acrescentou o sobrenome do outro é obrigado a retirar. Não. Após o divórcio, a pessoa volta ao estado civil de solteiro. É o sonho de muita gente também, né? Mas não. Então, é possível o divórcio sem a partilha de bens? É a única correta. A 2. Apenas a alternativa 2 está correta. Tem
30 minutos, faltam 7 questões, tá? Pra vocês controlarem. Obrigado. Certo? Aqui, algumas considerações são até interessantes para vocês grifarem aí, né? Eu já vi perguntarem em uma prova, e aí muita gente é induzida ao erro. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio e pela morte. Foi o que eu comentei ali para vocês anotarem. Se a pessoa está separada judicialmente, e o outro falece, né? Qual que é o estado civil dela agora? Viúvo. Tá? Por quê? O casamento não foi dissolvido pelo divórcio, foi pela morte. Se foi pela morte, viúvo. Tá? Então, estando com um casamento dissolvido, ou você é divorciado ou você é viúvo. Separado não é um casamento dissolvido. Anotem aí que sobre o divórcio, em Santa Catarina a gente tem uma permissão que está sendo na maioria dos estados também. A questão do, se tiver menores, até dá para fazer em cartório se as questões já foram decididas em juízo, relativas aos menores. Tá? Então, imaginem, em nenhuma hipótese é possível o divórcio extrajudicial com menores. Está errado. Porque a gente tem essa hipótese em determinadas situações que já foram estabelecidas em juízo, né? Para quem estava vendo aí que alguns estados estavam criando o divórcio impositivo, né? Pernambuco, Maranhão, aqui a gente não teve isso, e ainda assim o CNJ ontem deu uma caneteada nisso por cima, né? Foi bem diplomático, né? A gente recomenda que se revogue imediatamente tudo que está sendo feito sobre isso, né? Então, não temos mais isso. Então, 26, AC. 27. A principal distinção entre ata notarial e escritura pública. Na ata, não há qualificação notarial e aconselhamento por parte do tabelião, o que ocorre somente na escritura pública. A gente tem que fazer isso em todos os atos. A ata notarial não tem natureza autenticatória. Tem. A escritura pública tem o condão de constituir atos e negócios jurídicos. E a ata notarial tem caráter descritivo dos fatos. Correto, mas assim, se a gente quisesse incomodar, a gente incomodava, né? Essa é a alternativa correta pela banca. Já volta aí. A escritura tem fé pública legal ao contrário da ata. Não. Mas aqui, a escritura pública tem o condão de constituir atos e negócios. A escritura pública não constitui, ela formaliza. Então, eu não sei se alguém reclamou porque essa daqui era a mais certa. Tá? Então, dentre as opções, era a mais certa. Mas a escritura não constitui o ato em si, né? Ele formaliza um ato. Tanto que, vocês sabem, lá pelo artigo 1245, que a escritura formaliza e o registro constitui o direito. Mas para não ser tão chato, a gente diz que essa está certa. Olhem essa questão, que péssima. A função notarial é do IESES. Possui conteúdo complexo e se desenvolve no âmbito das relações regulares do direito. Correto. Envolve a prática de atos com presunção de veracidade, atribuindo autenticidade formal aos documentos. Correto. Tem função de assessoramento, instruindo as partes sobre as possibilidades legais e sua consequência. Correto. Todas as alternativas estão corretas. Correto? Né? Então, eu poderia assinalar qualquer uma das 4 que estaria correta. Né? Eu não averiguei se ela foi anulada, mas deveria. Tá? Eu acho que a intenção foi fazer aquele 1 e 2 estão corretos, 1, 2 e 3 estão corretas, mas daí na falta de achar uma 4ª, vamos enfiar aí, né? Estão todas corretas aqui, estão todas bem corretas, né? Inclusive a D, né? Mas ruim, né? Foi rude de novo nisso daí. Em relação
aos princípios que regem a função notarial, está incorreto afirmar: o princípio da publicidade, pelo qual os atos notariais devem ser levados a conhecimento geral de forma ilimitada. A gente não sai panfletando na rua, né? As escrituras públicas que fizeram na